Vou pedir demais. Tem como ter iluminação na rua lá de casa também? Vamos ver. Obrigado. O senhor é mesmo um anjo. Que isso? João passa álcool gel em sua mão. Gostaria de se repetir. Acontece que neste período o mundo testemunhou uma revolução de escravizados contra os colonizadores. A população negra que vivia sob o chicote e a falta de direitos em São Domingos se rebelou contra seus senhores. Após o levante, o nome do território mudou para Haiti. Populações que eram consideradas mercadoria sobre os dominadores franceses. No Brasil, cujos portos receberam grande quantidade de escravizados, esse fantasma ronda as elites locais. Dom João olha com medo para o povo, que é o público. Determina então que o Brasil, a partir do dia Dos teles. Chegamos ao fim dos arcos. preciso também de um prédio para colocar meus filhos e sapatos de carlota e outros. Você não vai ser baguete deixe-se aí voltar a ser a colônia e volte para cá. Ô, Joãozinho, vamos embora. Não suporto mais essas terras, toda essa miséria, esse povinho. Acho um povo meio preguiçoso, sabe? Não gosta de ser explorado. Digo, não gosta de trabalho. Não é gente como a gente. Não temos mais o que temer, vamos pegar o que é nosso de volta. Claro, querida, claro. Espero que todos tenham aparecido nos 14 anos de Apreciado. estadia. Foi muito bom criar coisas boas para vocês e melhorar um pouquinho esse lugar. Ele vai cuidar de vocês. Fiquem bem na paz do Senhor. Mas e pra nós? O que mudou? Nada? Pedro se retira, o português e o brasileiro começam a brigar. Ia tenta apartar a briga, já um pouco cansado, enquanto fala. Bem para ser inventado por Dom Pedro I previa que as leis e as ordens de Portugal apenas teriam validade no Brasil, com o aval do próprio príncipe regente. No mês seguinte, o edifício foi inaugurado em 1743 para ser a Casa dos Governadores, a pedido do governador Gomes Freire de Andrade, o conde de Bobadela, ao então rei Dom João V. É o anterior, eu acho que é seu pai. Não tenho certeza, é seu pai. É o pai. Para a construção da Casa dos Governadores, o engenheiro militar português José Fernando Pinto Alcoim aproveitou dois edifícios que já existiam no local, a Casa da Moeda e o Armazém Real. Em 1763, com a transferência da sede do Vice-Reino do Brasil, de Salvador, Rio de Janeiro, a Casa dos Governadores passou a ser a casa de despacho do Vice-Reino, o Paço Mãe de Dom João, Dona Maria, está louca! Não pode falar com a mulher real. O senhor está preso. Guarda prende jornaleiro. Que tropeço. Calma, Dom João. Napoleão ficou lá na Europa, com ato de estrupar. Estamos aqui muito bem protegidos pela Marinha da Inglaterra, vai dar tudo certo. Aliás, eu quero te mostrar uma coisa. Por favor, vocês também. Via encaminha o público para a estátua. E do lado das barcas tem uma estátua de Dom João olhando. Ele em cima de um cavalo, olhando para a Baía de Guanabara. Bem pertinho, então é tipo 3 passos. Quem é esse nome tão garboso? E esse vocabulário? Então, até aqui é bem o que eles ensaiaram mesmo. É uma peça idiota. Ambas as estátuas estão voltadas uma para a outra, como simbolismo da ligação, através de Vossa Majestade, entre os dois países, Portugal e Brasil. Uma ligação profunda ressaltada pela presença do globo. Uma ligação profunda ressaltada pela presença de um globo terrestre, contendo a cruz de Jesus Cristo por cima de sua mão direita. Uma ligação colonial. Oi? Uma ligação colonial baseada na exploração e na escravidão. Agora não, poxa, outro assunto. Cadê o brinquedo dessa criança? Mas que maravilha! Muito bom esses artistas. Pedrinho, desce! Dona Majestade! O
que apesar de viver da exploração... E além das pessoas, ele trouxe também objetos de arte. Meu nome é Verônica Tavares de Freitas, eu sou socióloga e eu, junto com o Pedro, a gente concebeu esse projeto, essa peça. Bom, o projeto Caminhos Históricos da Independência, ele surge no contexto da comemoração dos 200 anos de independência do Brasil, no bicentenário da independência, e ele parte de um desejo de se pensar a história do país, a formação desse Brasil independente. E que independência é essa? Entender o quanto que a memória e o quanto que a história nacional é uma versão e que é uma versão da história que deixa muitas vezes a história da maioria de fora do que são os registros oficiais, do que é valorizado. Meu nome é Júlio Castro. Eu sou dramaturgo da peça Dos Caminhos da Independência. Essa peça estava planejada para acontecer de forma itinerante. Depois eu fui pensando que para escrever a peça a gente deveria se ater mais aos monumentos, aos prédios que já tinham na Praça 15, e trazendo a história desses lugares, como num passeio turístico. Tem um guia que é o que conta a história oficial. Bom, o personagem que eu faço é o guia turístico. O objetivo dele na peça é guiar o público pelo centro do Rio de Janeiro e ao passar pelos lugares históricos dessa região, narrar a história da independência do Brasil. Ele trouxe também objetos de arte, móveis, papelada, documentos, a Biblioteca Real. E daí que vem todo o desenrolar da peça, a partir desse conflito entre esse guia que está tentando fazer um passeio turístico e contando a história tradicional da independência do Brasil, só que ele é interrompido por esses atores que, digamos, questionam esse ponto de vista único, e tentam trazer protagonismo para outros personagens dessa história. Literalmente transferiu a chegada e o comércio de escravizados daqui para o outro lado da terra. Bonitinho, eu aumento seu cachê, eu faço o que... Não sei o texto, vou ficar escrevendo essa. Dá pra acelerar um pouquinho, pode vir. Eu quero aqueles dentes. Pegue para mim, querida, venha para a cerimônia do João. Tem os personagens que interpretam, os personagens do período. O Manuel, que é um escravizado que foge, que se revolta. Mas esse não é meu nome de verdade. Mudaram meu nome quando me trouxeram para essa terra. E o principal personagem, do ponto de vista de que história a gente quer contar, que é a Maria Conga. Aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Que veio, sequestrada, escravizada. Nos matar de fome, de trabalho, de desesperança, mas nós combinamos de não sucumbir. E aqui, com 35 anos, ela conseguiu sua alforria. Ela que era de uma família da realeza, lá, da região do Congo, de onde ela vinha. Olá, eu sou o Ira Clemente. Sou figurinista do espetáculo Dos Caminhos da Independência e logo no começo eu já fiquei encantado com a proposta, com o texto de revisitar essa história do Brasil com outras perspectivas, dando voz a outros personagens, lutar nos livros, fazer essa pesquisa, trazer um protagonismo a essas pessoas foi importantíssimo para mim. Acho que o maior desafio foi conjugar a história, os fatos históricos, de transformar o próprio passeio numa dramaturgia, pensar numa dramaturgia do passeio e como subverter essa dramaturgia do passeio. Exigimos o teu retorno imediato, precisamos de tuas ideias tão liberais. Este é um projeto pensado para o público estudantil.
tanto do ensino médio quanto de pré-vestibulares. E por isso a gente teve a preocupação de um espetáculo que fosse tanto uma intervenção cênica no espaço, quanto um passeio histórico, né, que de fato passasse informações históricas para esse público. A questão era que informações eram essas. Falou, foi bom, mas foi bom pra quem? Porque eles só trazem realmente o ponto de vista deles, foram bons, mas não traz a voz da minoria. Ele era filho do imperador e ele é um português. E eu também sempre contestei isso, provavelmente era por esse caminho também, independência, mas mudou alguma coisa com o povo. E acho que a melhor parte assim, da peça foi a gente ver por uns olhos que não fosse eurocêntrico. A gente aprendeu sobre a Maria do Congo, que tem lá em Caxias, e eu nem sabia dela. Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. E ela se tornou um símbolo, né, a Maria Conga, de muita esperança e muita resistência, né, e conta uma história que não é a história, é uma história que a história não conta, né, e a gente quis trazer um pouco para essa peça e mobilizar o que são os fatos históricos, mas também com um recorte crítico e reflexivo sobre nossa própria história. É isso. Homenagem. Essa estátua foi erguida em 1965 como um presente de Portugal para o Brasil. Perceba para onde ela está olhando, Majestade. Mas para esse esgoto! Para Portugal, Majestade! Portugal! E na cidade do Porto, em Portugal, tem uma estátua igual a essa, olhando para cá. Ambas as estátuas estão posicionadas uma de frente para a outra, de modo a simbolizar, com a figura de Vossa Majestade, a ligação entre os dois países. Uma ligação muito profunda, muito funa, representada por um globo terrestre. Vossa Majestade segura isso. Eu queria te mostrar uma coisinha. Você pode me acompanhar. Carlota também. Pedrinho também. Tá bom? Bom, pessoal, a gente está aqui hoje na Praça de Novo. Também conhecida como Praça 15. Fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. Também conhecida como Rio. Cidade maravilhosa. Essa praça aqui, pessoal, ela foi a primeira praça da cidade. Ela existe desde o século XVI. Então, por que será que ela se chama Praça Pública, pessoal? Exatamente, é a data da proclamação da República de Dom João, Dona Carlota, Pedrinho, sejam muito bem-vindos à sua nova casa, à sua colônia, Rio de Janeiro, no Brasil. Nós estamos muito felizes em recebê-los e esperamos que a estada de vocês seja magnífica. Magnífica? Deus me livre! Eu espero passar o menor tempo possível nesse lugar! Dona Carlota, você pode, para adentrar as terras brasileiras, você pode usar isso aqui. Fica à vontade. Calma, Carlotinha! Disseram que A vinda da família real portuguesa. Exatamente. E alguém sabe por que a família real portuguesa veio para cá?
Nessa época, pessoal, Napoleão era o imperador da França, certo? Ele estava invadindo vários países e invadiu Portugal. Então a vinda para o Brasil foi um jeito de fugir das invasões napoleônicas. Por que eles vieram para o Brasil? Porque nessa época, como vocês devem saber, o Brasil era colônia de Portugal. Então isso fazia com que Dom João, que era o governante do país, pudesse transformar mais para frente. Cadê a mãe dessa? Agora! Olha, eu acho que essa obra é magnífica. O artista soube retratar minha alma, nossa! Com certeza, Majestade. E por falar em obra, Vossa Majestade fez muitas coisas pelo Brasil. Logo após vossa chegada, foi criado o primeiro Banco do Brasil. Também foram criadas muitas vezes, pessoal, 216 mil pessoas. E além das pessoas, ele trouxe também objetos de arte, móveis, papelada, documentos, a Biblioteca Real. Para trazer isso tudo, pessoal, foram necessárias 8 naus, quem quiser anotem, 8 naus, 3 fragatas, 3 brigas, 2 escunas, ou seja, foi muito transporte. E por onde que eles vieram, pessoal? Exatamente, pessoal. Eles vieram pelo porto que dá para a Praça 15, no dia 8 de março de 1808. Com toda a pompa, Dom João desembarcou no Rio de Janeiro. Bom, você vai dar um ótimo papel, você é desenvolvido. Eu não quero, estou Queda! Oh, bonitinho, eu aumento seu cachê, eu faço o que. Não sei os textos, vou ficar te devendo essa. Eu faço então a porcaria desse homem. Eu sou Pedro Alcântara, Francisco Antônio, Luiz Carlos Xavier, Rafael, Miguel, Joaquim, José Gonzaga, Cipriano Gonçalves, Serafim de Bragança e Bourbon. Vamos narrar então, vamos narrar. Esses usurpadores malditos, liderados por Dom João VI, voltaram para as terras deles, onde eles nunca deviam ter saído, e deixaram aqui com a gente filho tomando conta. Mas os portugueses não se deram por satisfeitos. Eles exigiam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, tudo em prol dos interesses dos homens de negócio portugueses. Pedro! Pedro, volte! Nós os burgueses, digo os portugueses, exigimos seu retorno imediato. Precisamos muito de tuas ideias tão liberais. Do lado de cá, os comerciantes brasileiros não aceitavam voltar para a situação anterior. Pedro, não ouçam o que eles dizem. Eles querem nos transformar em colônia novamente, Pedro. Justo agora que nós, da elite econômica de descendência portuguesa, tipo, nós, o povo brasileiro, conquistamos maior liberdade. Pedro, por favor, Pedro. Ouço o povo clamar o meu heróico nome. Sim, eu sou Pedro Alcântara, Francisco Antônio, Luiz Carlos Xavier, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, e minha decisão está tomada. Se é para o bem de todos. Todos querem que é pra mim, certamente não, né? E felicidade geral da nação. Ah, fale por você! Eu digo ao povo que fico. Digo ao povo que fico! Gente, um dia dessa
de janeiro de 1822 fica conhecido como o Dia do Filho. Contudo, as elites portuguesas... Bom, você vai dar um ótimo torpedo, você é desenvolvido, você... Eu não quero descansar. Querida, bonitinho, eu aumento seu cachê, eu faço o que... Não sei o texto, vou ficar te devendo essa. Eu faço então a porcaria desse homem. Eu sou Pedro Alcântara, Francisco Antônio, Luiz Carlos Xavier, Rafael, Miguel, Joaquim, José Gonzaga, Cipriano Gonçalves, Serafim de Bragança e Bourbon. Vamos narrar então, vamos narrar. Esses usurpadores malditos, liderados por Dom João VI, voltaram para as terras deles, onde eles nunca deviam ter saído, e deixaram aqui com a gente filho tomando conta. Mas os portugueses não se deram por satisfeitos. Eles exigiam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, tudo em prol dos interesses dos homens de negócio portugueses. Pedro! Pedro, volte! Nós, os burgueses, digo os portugueses, exigimos teu retorno imediato. Precisamos muito de tuas ideias tão liberais. Do lado de cá, os comerciantes brasileiros não aceitavam voltar para a situação anterior. Pedro, não ouçam o que eles dizem. Eles querem nos transformar em colônia novamente, Pedro. Justo agora que nós, da elite econômica de descendência portuguesa, tipo, nós, o povo brasileiro, conquistamos maior liberdade. Pedro, por favor, Pedro. Ouço o povo clamar o meu heróico nome. Sim, eu sou Pedro Alcântara, Francisco Antônio, Luiz Carlos Xavier, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, e minha decisão está tomada. Se é para o bem de todos, Todos querem que é pra mim, certamente não, né? e felicidade geral da nação, Fale por você! eu digo ao povo que fico. Digo ao povo que fico! Gente, o dia dessa decisão pública maravilhosa, dia 9 de janeiro. Aí, ó, escolha gente branca já tá assim. Dia 9 de janeiro de 1822 fica conhecido como o Dia do Filho. Contudo, as elites portuguesas... Bom, você vai dar um ótimo torpedo, você é desenvolvido, você... Eu não quero descansar. Querida, bonitinho, eu aumento seu cachê, eu faço o que... Não sei o texto, vou ficar te devendo essa. Eu faço então a porcaria desse homem. Eu sou Pedro Alcântara, Francisco Antônio, Luiz Carlos Xavier, Rafael, Miguel, Joaquim, José Gonzaga, Cipriano Gonçalves, Serafim de Bragança e Bourbon. Vamos narrar então, vamos narrar. Esses usurpadores malditos, liderados por Dom João VI, voltaram para as terras deles, onde eles nunca deviam ter saído, e deixaram aqui com a gente filho tomando conta. Mas os portugueses não se deram por satisfeitos. Eles exigiam que o Brasil voltasse a ser uma colônia, tudo em prol dos interesses dos homens de negócio portugueses. Pedro, volte! Nós, os burgueses, digo os portugueses, exigimos teu retorno imediato. Precisamos muito de tuas ideias tão liberais. Do lado de cá, os comerciantes brasileiros não aceitavam voltar para a situação anterior. Pedro, não ouçam o que eles dizem. Eles querem nos transformar em colônia novamente, Pedro. Justo agora que nós, da elite econômica de descendência portuguesa, tipo, nós, o povo brasileiro,
José Gonzaga, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, e minha decisão está tomada. Se é para o bem de todos. Todos querem que é pra mim, certamente não, né? E felicidade geral da nação. Ah, fale por você! Eu digo ao povo que fico. Digo ao povo que fico! Gente, o dia dessa decisão pública maravilhosa, dia 9 de janeiro. Aí, ó, estou gente branca de aplicação. Dia 9 de janeiro de 1822 fica conhecido como o dia do fico. Contudo, as elites portuguesas... Combinado de nos matar de fome, de trabalho, de desesperança, mas nós combinamos de não sucumbir. Bico da cor, abrigo da dor, primeiro brigada, Macemba, ai, 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 ai. Macemba é o samba que dá. Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Aprender a ler, pra ensinar meus camaradas. Não, que pena, europeóptima. Eu amo tudo que tem na Europa. Olha até com essa barriga. É portuguesa. Vossa Majestade é uma gracinha. Oh, que lindo. Gente, amado. Eu sou fenomenal. Mas eu amei esse finale. Aqui é o começo de tudo, Majestade. Família real portuguesa. Assim eles se mantiveram como aristocracia que controlava o Brasil. Isso é muito importante. Eu vou criar uma universidade do ensino, vai ser criado pelo mundo, vai chegar nesse momento, em algum momento vai chegar. E aí, hein? Ô, Joãozinho das Couras. Joãozinho, você faz o que você entende. É só você que tá aqui. Tá bonito de novo. Olha que honra. Olá, querida. Vem, eu quero os dentes dela. Dá pra acelerar um pouquinho, pode vir. Eu quero aqueles dentes. Pegue para mim, querida. Venha para a cerimônia do beijão. Cerimônia do beijamão, Vossa Majestade está chegando. Depressa, acompanhe o rei! Bando de subordinados! Mas ela foi sequestrada e colocada em um navio lotado. Chegou, perdeu a família. O meu nome é Manuel, mas esse não é meu nome de verdade. Mudaram meu nome quando me trouxeram pra cá. Eu queria saber se o senhor poderia acabar com a escravidão. E essa foi a cerimônia do beijamão. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente seguiu o nosso circuito. Por favor, vocês me acompanhem. Por aqui, pessoal, que a gente não tem muito tempo. Queira me acompanhar, por favor. Por favor, por aqui, por aqui. Bem curioso, porque apesar de viver da exploração do trabalho escravo, a nobre elite que vivia aqui não queria ver a venda de carne humana
tão perto das suas casas. Gente, que luxo esse lugar! Para tudo! Olha essas árvores! Olha essa vista! É um paraíso! Que luxo! Vocês gostam daqui? Gostam daqui? Eu também gosto. Vamos falar sério agora, gente? Eu tenho medo. Essas pessoas, elas chegam aqui acorrentadas, elas se rebelam sem motivo, elas caem doentes, elas poluem o espaço visual desse lugar. Assim, eu não tenho nada contra eles, né? Assim, eu até tenho alguns, mas a gente precisa dar um jeito nisso daí, porque eu pago o IPTU mais caro dessa cidade e vocês também pagam. E nós que pagamos temos o direito de ter a nossa rua direita, direita! Pelo direito! Da direita, direita! Foi assim que o Marquês de Lavradio, capitão-geral de mar e de terra, literalmente transferiu a chegada e o comércio de escravizados daqui para o outro lado da pedra, para a região da Pedra do Sal. Eu sou guia. A Pedra do Sal se tornou um marco da nossa história e resistência. Integrava a região do Valongo, o lugar onde se embarcavam as pessoas sequestradas lá, chamados pretos novos. Eu, inclusive. É muito fácil fazer bagunça no trabalho do outro. Se fosse o seu empreendimento... Silêncio! Mais de 4 milhões de pessoas desembarcaram no Brasil nessa condição. Sendo que 1 milhão chegou ali no Cacho Valongo, a poucos minutos daqui. Um lugar que se tornou o maior porto de chegada de escravizados